Olá a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao canal Medium Talks. Hoje, nosso dia de perguntas e respostas à espiritualidade. E o tema é muito importante, o tema é sobre o médium atual, nosso médium mental. Quem é, como ele se comporta, ele se reproduz, ele dá risada, ele dorme, ele come, ele se veste. Quem seria esse novo médium que desponta hoje no nosso planeta Terra e que também fala, inclusive, que conversa com seres multidimensionais, que conversa com espíritos e, mais importante, que conversa com pessoas nesse planeta? A mediunidade mental, esta que a gente tem defendido tanto nos últimos tempos, é a mediunidade que prega que nós não temos mais tantos espíritos vindo até nós. Na verdade, agora é o médium que vai até eles. Então muda um preconceito antigo. Quando os espíritos que vêm, lembrem-se que podem vir do alto e podem vir das sombras. Porque todos virão e todos buscarão de alguma forma a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito. No novo paradigma do médium mental, nós temos que pensar que nós escolhemos a porta que vamos entrar. Porque onde mora a luz e onde mora as sombras são mundos e dimensões diferentes. Quando você está aberto com o nosso velho paradigma dos médiuns, todos podiam nos acessar. Agora a questão é que a responsabilidade mudou. Os espíritos ainda são os mesmos, os potenciais de portais são os mesmos, mas agora eles estão no mundo deles e nós nos conectamos a eles. Você já pensou com qual porta você se conecta todos os dias? Qual porta você escolhe para que tudo funcione bem? Para que você tenha certeza absoluta numa das perguntas mais importantes que eu recebo: como saber se eu estou conectado com a luz? Só tem um jeito de saber se eu estou conectado com a luz: se a porta que eu bato e que se abre ao meu bater está preparada para mim. Sabe como? Eu não posso vibrar moralmente baixo e entrar num portal de luz, e também não consigo vibrar moralmente bem e entrar num portal de sombra, porque esses mundos não se comunicam. Simples assim. Então nós passamos a descobrir com o médium mental de que a resposta está absolutamente dentro de cada um. E essa mudança de comportamento de antes eram os espíritos para agora somos nós é que está pondo esse mundo de perna pro ar. É que está fazendo com que talvez, de vez em quando, nós, os espiritualistas, os espíritas e os pregadores desse mundo da mediunidade se percam. Por que a gente se perde? Porque realmente era muito fácil culpar os espíritos. Tem uma lacuna agora entre o velho mundo mediúnico e o novo mundo, e essa lacuna que ficou, esse buraco, é quem é responsável pelo que está acontecendo no planeta Terra. Ainda acho que é muito fácil e muito simples culpar os outros. Acho que é fácil demais culpar Deus. Mais simples ainda culpar os mestres e os anjos. E fica mais fácil culpar os demônios. Esses seres, ao longo da história do planeta, levaram a culpa a todo momento. Como que a gente faz agora que nós tiramos eles de cena? E é isso que está acontecendo, e talvez por isso nós estamos provocando tanto furor em alguns ligados a esse mundo da espiritualidade. Porque nós estamos não só afirmando que a responsabilidade veio para nós, mas nós também estamos provocando um novo paradigma mediúnico, que chama-se um médium mental. E sabe uma diferença também importante no médium mental? É que o médium mental não se conecta com o mental inferior. Vocês entenderam? O mental inferior é o ego, é a mente que mente, é aquilo que é voltado à matéria. O médium mental se conecta com o eu superior. Aí não tem mente que mente, nem cérebro que te engana. Tem o que você sente. Só essa fala de poucos minutos já nos levariam a escrever um livro sobre o novo paradigma mediúnico. Eu preparei para vocês, para nós todos, uma pequena leitura, mas antes eu quero fazer um agradecimento muito especial. Estou aqui nesse lugar maravilhoso chamado Nossa Casa de Oração, no estúdio da nossa casa. Vejam bem o que os médiuns e o que as pessoas que participam da Casa de Oração prepararam para mim. Um local especial que a gente chama carinhosamente de estúdio. E aqui nesse estúdio hoje eu estou recebendo pessoas incríveis
como a nossa coordenação, as nossas diretorias e grandes médiuns da Casa de Oração. Estão aqui ao vivo comigo como uma audiência e eu fico muito feliz de poder dizer que sem eles eu também não seria ninguém. Porque não há quem teste mais uma coordenação espiritual de uma casa espírita do que os médiuns. Porque são os médiuns que irão falar todos os dias se está bom, se não está, se sentiram, se não sentiram, se estão evoluindo, se não estão, se estão conseguindo cumprir o seu papel ou não estão. E aí a gente, num papel de coordenação, está sempre na corda bamba. Sabe que um coordenador tem que estar sempre na corda bamba? Eu sempre acreditei nisso. Eu, como executiva de agronegócio na minha profissão, eu também me via na corda bamba todos os dias. Quanto mais for o seu grau de responsabilidade, mais você tem que se equilibrar entre todas as opiniões e todas as formas de pensares. De tão múltiplo que é isso. Então a Casa de Oração sempre me colocou na corda bamba e quando por algum motivo eu balanço e tenho dúvida, é essa diretoria, essa coordenação e esses médios que seguram as pontas da barra para que eu possa continuar caminhando na mesma corda bamba, porém sem que eu me assuste com as adversidades e com as dificuldades que possam aparecer. Essa minha fala foi também para homenagear todas as pessoas que coordenam, que brilhantemente tocam casas de orações. E casas de orações são católicas, são evangélicas, são espíritas, são de Kardec, são de Umbanda, são de Candomblé, são de Quimbanda, são do Evangelho no Lar. Sim, se você faz o Evangelho no Lar, você tem literalmente aquilo que foi pedido por Jesus. Sigam o caminho e construam minhas casas de oração. Então vamos preparar, vamos ver a leitura que eu preparei sobre esse assunto do médium mental. O primeiro, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Sabe que hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu não preparei esse material, estava aberto neste capítulo. E quando eu fui ler aqui, onde estava aberto, estava sublinhado. Digamos, primeiramente, que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Então, sim, a mediunidade pertence a todos os seres, é uma capacidade fisiológica deste corpo, que inclusive dizem que quando é enterrado, ou quando é morto, ou quando é cremado, também essa capacidade vai junto. Porque você estando sem corpo, em espírito, não precisa mais da pineal, porque todos os teus chakras e corpos se comunicam telepaticamente com o mundo espiritual. Isso é bonito, né? Então, voltando aqui, qualquer um pode ter mediunidade, assim como vê, ouve e fala, e qualquer criatura, em virtude do seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Se pergunta de vez em quando, como que um líder espiritual se perde? Como que um pastor se perde? Como é que um padre se perde? Como é que um bispo se perde? Como é que um espírita se perde? Tá aqui a resposta. A faculdade pertence a todo mundo, você pode ouvir, falar e ver. E pode abusar desta capacidade. Então, qualquer um pode ser médium e não depende da moralidade deles. O que depende é que a moralidade é o que vai fazer a porta que você vai abrir. Então, você pode usar todos esses dons para se conectar com as sombras ou com as portas do que nós chamamos de os reinos da luz. Voltando ainda, se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, olha essa frase. Gente, está aqui, ó, no meu Evangelho, página 247, mas capítulo 24, na parte 12. Sabe o que diz aqui? Se Deus tivesse dado capacidade de apenas aos que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Isso é incrível, não é, gente? Olha o que um evangelho pode instruir a gente. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los. Embora não se esqueça, você vai ser responsabilizado pelo que faz. Maravilhoso, né? Aí, como não bastasse, tinha uma segunda página marcada. Na segunda página, completando, diz: a mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Nós estamos falando em 1850, né? Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição santa, da maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece
o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes árduos. Olha só, pontuou o médico. Agora, o magnetizador, que é o terapeuta, que é toda aquela pessoa que usa da sua espiritualidade, não dos espíritos, da sua espiritualidade para ajudar outras pessoas, terapias integrativas e por aí afora. Este magnetizador dá o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo a sua saúde. Portanto, ambos podem e devem colocar preço nisso. Será que hoje, nesse assunto de mediunidade, médium mental, a gente consegue definitivamente separar o que é médium de caridade e o que é médium magnetizador? Que é o médium que oferece a sua vida, a sua profissão, seus estudos e seu trabalho para ajudar as pessoas? Que é também um médico de almas, por que não, né? Aí, para ficar mais bonito ainda, ele diz: o médium curador, por sua vez, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, e este é que não tem preço. Definitivamente a gente consegue colocar tudo no lugar certo com apenas 2 parágrafos. Esse segundo parágrafo é do capítulo 26, que é bonito: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, na parte 10. Então, 24:12 e 26:10 do Evangelho segundo o Espiritismo consegue responder a todas as perguntas de, afinal de contas, o que é ser médium. Lembre-se, todos vocês, terapeutas e pessoas que usam de sua profissão para ajudar as outras pessoas. Você é um magnetizador e isto tem preço e tem valor. Tá bom? Vamos lá. O que mais que eu trouxe para a gente para pensar aqui sobre o médium mental? Também há algo importante. Falei das portas que bater. Sabe qual é a diferença, já que todo mundo é médium? A diferença é o grau de sintonia, uns ostensivo e outros mais baixo e alguns nulo. Então, ainda é médium, só que é médium com pouquíssimo grau de sintonia aberto, médium, grau de sintonia aberto e médium ostensivamente aberto. Então, o que muda é o grau de sintonia. Agora vejam, nesse novo paradigma do médium mental, como é nós que vamos até esses mundos, até essas dimensões, até esses espíritos, estejam eles em outro planeta, em outra dimensão ou em outro universo, não faz diferença. Nós vamos justamente com a nossa consciência. E aí, esta consciência, tanto espíritos da luz quanto da treva, os dois querem acessar você. Os dois querem acessar você. A diferença é que o espírito da treva te procura, médium, pelas suas fraquezas, e o espírito da luz pelas suas fortalezas. E é isso que desloca os dois. Você quer saber se você está com um espírito bom do teu lado? Você quer saber se você está incorporando, canalizando ou recebendo um espírito bom? Olha a qualidade do que ele faz. Se ele só ressalta as suas fraquezas, se ele ressalta preconceito, se ele ressalta separação, inferno, demônios, se ele só ressalta coisas que afundam as fraquezas do ser humano na lama, não é o espírito da luz. No entanto, se ele ressalta o que você tem de melhor, se ele ressalta a esperança, se ele ressalta o dom da fé, esse espírito certamente merece os seus ouvidos, a sua fala e os seus olhos. E assim a gente responde, então, em poucos minutos, perguntas importantíssimas sobre como funciona o mecanismo da mediunidade no século XXI. Kardec escreveu no século XIX. É muito útil e tudo o que tem nos livros de Kardec são importantíssimos, mas ele deixou bem claro que não era mais só isso. Que o mundo evoluiria e com essa evolução nós precisaríamos completar as perguntas que ele fez aos espíritos. Por exemplo, ele fez essa pergunta: quem é médium? Eles falam todos são, o que muda é o grau de sintonia. Agora nós precisamos fazer a próxima pergunta: como eu posso ser um bom médium? Como eu posso entender o meu canal de sintonia? Como eu posso me entender enquanto médium neste mundo atual? E quando a gente completa essas perguntas, nós conseguimos ver que Kardec não é que ele não respondeu essas perguntas, é que nós não estávamos preparados para elas. 1850, 1860, as questões que povoavam a humanidade eram umas. Agora, 170 anos depois, nós podemos sim fazer complementos a uma doutrina tão bonita, tão ampla e que responde sim a maior parte de nossas perguntas. Mas se respondesse todas as perguntas, Kardec selaria em apenas 5 livros as respostas do futuro.
E isso impediria que nós pudéssemos também ter ampliação no nosso raio de entendimento. Porque não há quem tenha todas as respostas. Também isso é respondido pelo próprio Kardec. Quando nós voltamos um pouco atrás, vamos voltar em... que está fresco na minha cabeça, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é de em torno de o ano... Nicolau Copérnico, 1450, 1520, se eu não estiver errada. Século XV e XVI. Ele falou que o ser humano iria descobrir mais à frente que não era o planeta Terra que era parado e tudo girava ao redor, porque olhando o céu, nós víamos o sol se pôr e o sol levantar, as estrelas se pôr e se levantarem. Dava a sensação que o planeta estava parado e que este mundo girava ao redor. Ele ousou falar isso. Quando ele fala isso, ele diz que também foi condenado. Ele diz, esperem o tempo passar e a verdade virá à tona. Aí vem nosso Galileu Galilei, 1600, e depois de Galileu Galilei, século 17, nós temos Giordano Bruno e tantas outras pessoas, Nicolas Tesla, nós temos Thomas Edison, nós temos Santos Dumont, nosso brasileiro lindo que ousa desafiar, no início do século XX, os ares, levantando sozinho um aparelho que com seu próprio impulso de motor vai para o ar e faz o homem voar. Talvez, se nós voltássemos atrás, lá em 1500, voltássemos no ano 1000, pegando toda a literatura que nós tínhamos, quem sabe se algum louco falasse o homem vai voar com uma máquina, fosse também queimado, crucificado e morto. Por isso que hoje nós podemos falar coisas que os espíritos falam que nós veremos acontecer mais à frente, sem medo de errar. Porque não é a condenação de quem não entende que cala a nossa boca. O que cala a nossa boca é a ignorância de às vezes não perceber que sim, tem mais respostas do que todas as perguntas que já fizemos até hoje. O que mais eu posso acrescentar no médium mental? Vou perguntar... lembrei, eu ia falar, vou perguntar para a Lafayette, que é quem tem me acompanhado. Vejam bem, ele falou algo muito bonito esses dias atrás para mim. Ele falou assim, observe seu corpo. Você tem certeza que os seus olhos reconhecem as suas orelhas? Ele não consegue ver. Você tem certeza que os olhos conseguem entender que você tem 2 ouvidos que captam barulhos? Não sabendo se os olhos sabem ou não se tem orelha, não impede de dizer que as orelhas fazem parte do mesmo corpo que os olhos. Então não é porque eu não vejo, não é porque eu não sinto, não é porque eu não toco, que aquele mundo não exista. O que nós temos que cuidar é que aquele mundo tenha sentido ao que você acredita. E aí assim você amplia muito mais todos os seus horizontes. Também, esses mesmos mestres falam para nós, sim, 1 Coríntios 12, verso de 4 a 6, ele fala sobre os dons do ser humano. Os dons da diversidade, do ministério e os dons das operações. Porque ele fala, existem muitos dons. Quando eu falo de mediunidade, eu estou falando o quê? De dons inerentes ao ser humano. Dons do ministério, capacidade da palavra, da pregação. Dons da diversidade, a capacidade de falar em línguas, a capacidade de falar de fé, de esperança, de falar de coisas abstratas. E dom de operações, o jeito com que você transmite o seu conhecimento. Um professor tem os 3 dons, um médico tem os 3 dons, um advogado tem os 3 dons, o gari que limpa nossas ruas tem os 3 dons. Por que o médium não teria se o médium está em cada um deles? No advogado, no médico, no professor e no gari. Nós não podemos e não devemos mais, em pleno século XXI, pegar conhecimentos que têm preconceito e que são fechados e garantir que isto é a verdade quando a gente tem aqui o mundo inteiro aberto dizendo há uma nova verdade. E as novas verdades não invalidam as velhas, elas ampliam as velhas verdades. Acho que isso é suficiente para falarmos sobre médium mental hoje.